Bom, vamos começar a revisão do dia 26/6 para a avaliação contínua dessa sexta-feira. Vamos lá. Nós falamos primeiro, nessa semana, sobre as fases do desenvolvimento da planta. Então, aí a gente consegue ver 5 fases. A primeira fase, semente embaixo da terra, começa a desenvolver o caule, algumas folhinhas, ela começa a crescer. Número 4, a gente vê raiz embaixo da terra e depois a flor já aparece na última fase. Então, as fases de desenvolvimento da planta. A pergunta da Pro é: qual que é a primeira fase de desenvolvimento da planta? Como que começa? Qual é a parte da planta que dá origem à planta? É a semente. Então, semente, 3 sílabas. Essa parte que fica embaixo da terra, que estoura para baixo da terra da semente, como que se chama? Raiz, 2 sílabas. Raiz. E essa parte que a Pro circulou ali do ladinho, como que se chama essa parte da planta? Folha. Folha. 2 sílabas. Folha. E por último, aparece a flor. Flor. 1 sílaba só. Flor. Nessa mesma imagem, nós vemos ali circulado o caule. Caule. Vamos escrever caule aqui. O caule, que é aquele cabinho. Caule, ok? Então, vimos as partes da planta, só que não tinha essa parte lá. Que parte é essa que está destacada? Algumas plantas possuem, outras não. O fruto, 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 fruto. Tem 2 sílabas. Bom, vamos ver agora sobre problemas. Gabriela toma 5 xícaras de chá por dia. Bruna toma apenas 3. Quantas xícaras a mais Gabriela toma? Então, sempre que tem essa palavra a mais ou a menos, quantas xícaras a mais? Quantas xícaras a menos? Eu quero saber a diferença, ok? Então, vamos fazer o registro matemático da diferença. Então, Gabriela toma 5 xícaras e Bruna toma 3 xícaras. Quando eu falo diferença, quando eu falo a mais ou a menos, eu quero saber a diferença. Toda vez que eu falo sobre diferença, eu uso o sinal de menos. O valor maior vem antes do sinal de menos, que é os 5 xícaras, e o valor menor vem depois do sinal de menos. Então, fica 5 menos 3. Como que eu sei a diferença com esse registro? Eu coloco 3 na cabeça, que é o menor, e vou levantar um dedinho até chegar no número 5. Então, depois do 3, vem o 4, levantei um dedinho. 5, levantei 2 dedinhos, cheguei no número 5. Então, a diferença é de 2 xícaras. Vamos ver se está certo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Bruna tem 3 xícaras, ela toma 3 xícaras. A Pro vai circular 3 xícaras da Gabriela também. Então, dentro de onde a Pro circulou, elas têm a mesma quantidade. Quantas a mais Gabriela tomou? 2 que estão fora, ok? Então, a diferença é de 2 xícaras. Então, eu peguei o valor maior menos o valor menor. Dá a diferença. Quantas a mais Gabriela tomou? Sempre que tiver quantas a mais ou quantas a menos, eu vou fazer a diferença.
Então, é sinal de menos. Coloco o valor maior no começo e o valor maior depois. 5 menos 3. Coloquei o 3 na cabeça e vou levantar um dedinho para cada número que eu falar até chegar no 5. Vamos lá. 3 na cabeça, 4, 5. Levantei 2 dedinhos para chegar no 5. Então, a diferença é de 2 xícaras. Vamos lá, continuando com problemas, mas agora nós vamos falar de unidade solta, grupinho e grupão. Vamos lá. Aqui eu tenho manequins. Eu tenho um manequim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não cheguei no 10, então eu tenho 9 unidades soltas, ok? Então, até o número 9 são unidades soltas. Agora, aqui eu tenho 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu tenho 10 unidades soltas. Agora sim, eu tenho um grupinho. Com 10 unidades soltas, eu formo um grupinho. Um grupinho quer dizer uma dezena, ok? Então, um grupinho é uma dezena. Então, quando eu falo que eu tenho um grupinho, eu tenho uma dezena. Dentro desse grupinho, eu tenho 10 unidades soltas. Agora aqui, eu tenho um grupinho, 2 grupinhos, 3 grupinhos, 4 grupinhos, 5 grupinhos, 6 grupinhos, 7 grupinhos, 8 grupinhos, 9 grupinhos. Então, eu tenho apenas 9 grupinhos. Ok? Então, eu tenho 9 dezenas. Um grupinho, uma dezena. 9 grupinhos, 9 dezenas. Ok? Dentro de cada grupinho, eu tenho 10 unidades soltas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 10 grupinhos. E agora, Pro? Eu tenho 10 grupinhos. Com 10 grupinhos, eu formo um grupão. Então, se eu tiver 10 grupinhos, eu tenho um grupão, que é uma centena. Eu tenho 100 unidades soltas ali dentro, ok? Então, eu tenho um grupão, uma centena. Vamos ver quantos manequins eu tenho ali. Eu tenho um grupinho, 2 grupinhos. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades soltas. Eu tenho 2 grupinhos e 5 unidades soltas. Então, eu tenho 2 dezenas, que são 2 grupinhos, e 5 unidades soltas. Eu tenho o número 25. 2 dezenas, que são 2 grupinhos, e 5 unidades soltas, que são 5 unidades. Eu não cheguei a ter centena. Por que eu não tenho centena? Porque eu não tenho 10 grupinhos. Eu só vou formar um grupão, que é uma centena, se eu tiver 10 grupinhos. Aqui eu só tenho 2 grupinhos, 2 dezenas. Não deu para formar um grupão, ok? Então, vamos lá para o próximo. Agora nós vamos falar sobre linha do tempo. A linha do tempo é uma reta que a gente organiza os acontecimentos de cada fase da vida de uma pessoa. Então, linha do tempo serve para a gente organizar os acontecimentos da vida de uma pessoa. Então, na linha do tempo, a gente organiza os acontecimentos da vida de uma pessoa. Então, vamos lá. Para cada fase, a gente vai ter um acontecimento, ok? Para a primeira fase, o dia do nascimento foi o acontecimento da primeira fase. Da segunda fase, a primeira palavra. Da terceira fase, o primeiro passo. Da quarta fase, primeiro dia na escola. Quinta fase, primeiro emprego. Próxima fase, aniversário de 60 anos. E por último, a primeira netinha. Então, para cada fase da vida tem um acontecimento. Na linha do tempo, a gente organiza acontecimentos, ok?
Então, na linha do tempo, a gente organiza os acontecimentos. Então, para a gente construir a linha do tempo, a gente precisa saber que nós vamos organizar acontecimentos, coisas que aconteceram, ok? Então, essa foi a revisão de hoje. O link da avaliação contínua está lá no plural. Um beijão.